Pedagogia tradicional. Seu surgimento se deu por volta do século XVI como uma alternativa à escola medieval de base religiosa. Porém, foi reconhecida como um estilo de pedagogia no início do século XIX. Como uma tendência liberal, deixou grandes marcas e vem se estendendo até o século XX. Seu principal foco era o crescimento do aluno por mérito do professor, esse que repassava seus conhecimentos através de uma maneira fria e crua. Na Idade Contemporânea, o filósofo alemão Johann Friedrich Herbert, 1776 a 1841, foi considerado o pai da pedagogia tradicional. As escolas herbertianas transmitiam um ensino totalmente receptivo, sem diálogo entre professor e aluno, e com aulas que obedeciam a esquemas rígidos e pré-estabelecidos. O artigo científico utilizado foi As Concepções Pedagógicas na História da Educação Brasileira, de Demerval Saviani. Em termos históricos, a pedagogia tradicional ela foi tendência dominante até o final do século XIX, né? Entretanto, ela até hoje ela disputa influência nas atividades educativas no interior das escolas. As concepções tradicionais, desde a pedagogia de Platão e a pedagogia cristã, passando pelas pedagogias dos humanistas e pela pedagogia da natureza. A tendência tradicional, classificada segundo Líbano, 1985, página 75, diz o seguinte: nessa tendência, o papel da escola consiste na preparação moral e intelectual dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso das escolas é com a cultura, o ensino, os métodos. Os problemas sociais pertencem à sociedade. Ou até mesmo uma adequação dessas concepções para a realidade atual de uma escola, né? Que cada vez mais digital e de ter novas ideias, ter novos projetos, novos planos de aula, para se adequar nessa pedagogia tradicional. Na verdade, para sair dessa pedagogia tradicional, né? E levando em consideração, eu acredito que as necessidades da sociedade como um objeto de promover um processo, né, que, quem sabe, até um equilíbrio social. Então, o papel da escola tradicional é justamente fazer com que o aluno cresça pelo próprio mérito, a partir do professor que repassa a ele todo o conhecimento obtido pela humanidade, de uma forma extremamente mecânica e de uma forma generalizadora, na qual as particularidades não eram respeitadas. Alunos sempre seriam alunos, independente das suas especificidades, e o professor seria o dono do saber e do conhecimento, deixando assim vigente a posição do professor como sujeito ativo e o aluno como sujeito passivo. Aspectos positivos e negativos da pedagogia tradicional. Os aspectos negativos são: os alunos sempre se sentavam um atrás do outro. Era um sistema muito rígido. Não existia nenhuma relação entre professor e aluno. Assim, o aluno não tinha possibilidade de buscar maior entendimento sobre o assunto. A aprendizagem acontecia através da memorização. E também nessa época existiam os castigos corporais para manter a disciplina e o respeito. Já ouvimos histórias de pessoas mais velhas que nos relatam esses castigos. Eles eram reguadas nas mãos, palmadas nos glúteos, e também existia a palmatória, que é semelhante a uma colher de pau, que tem uns furinhos, e ela era usada para bater na mão do aluno se ele cometesse algum erro. Também eles ajoelhavam os alunos no milho e colocavam chapéu de burro. Os aspectos positivos. Aprendemos muito com esse modelo. Ele é a base dos modelos pedagógicos atuais. Ele tem o compromisso com a autoformação, transmissão de valores, preparação moral e intelectual do educando. Na pedagogia tradicional, o professor expõe o conteúdo e o aluno absorve de um modo receptivo, para que assim venha se tornar um indivíduo mais preparado para assumir o seu papel na sociedade. Até hoje, podemos observar essa pedagogia sendo aplicada por meio das provas do Brasil, Saresp, Enem e provas para concursos públicos.
Dentro da pedagogia tradicional, a tecnologia não é para remediar a reforma do ensino, porém, ela pode servir de catalisador significativo para a mudança.